Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Se a minha mãe estivesse aqui hoje, ela ia pegar o pastor Ibson na saída. A minha mãe é uma grande mulher de 1,45 m. Ela há mais ou menos uns 25, 30 anos, que lá na igreja dela, ela tem o banquinho onde ela senta, no mesmo lugar. Ela é assim, só um pouquinho metódica, só um pouquinho. Por volta a vida toda, ela tem um lugarzinho dela. Você conta 3 bancos de trás para frente, é o banco mesmo ali, e ela senta bem na ponta. Você quer ver ela ficar nervosa, é quando ela chega e alguém sentou no lugar dela. Ela olha para a gente e diz assim, sentaram no meu lugar. Há 30 anos que eu sento aqui. Assim, eu tenho uma raiva daqueles pastores chegam assim, você que está sentado mais atrás, vem para frente, não vou sair daqui. Agora, eu espero que não tenha ninguém aqui como a minha mãe hoje, né? O pastor Ibson pediu para você vir ainda por minha causa para cá. Mas tá bom, estou feliz de aqui estar. E eu repito aquilo que disse da última vez que aqui estive. Se a coisa continua assim, daqui a pouquinho vocês vão estar achando que eu sou o novo pastor da igreja, né? Nesse último mês já foram, pelo menos, acho que já é o 4º sermão que eu estou pregando aqui nesse mês. Não, entre abril e agora. Mas eu vou dar uma pausa para vocês, viu? Fiquem tranquilos. Eu queria hoje trabalhar um pouquinho com você em cima de um conceito que é interessante. Nós estamos trabalhando hoje é um culto especial, onde dentro do contexto das igrejas adventistas, é um culto voltado para a oração, a gente traz os nossos pedidos diante de Deus, e às vezes a gente tem dificuldade de poder entender como é que Ele olha para a gente, que tipo de sentimento Ele tem em relação a nós, em relação aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Tem alguns que têm a impressão de que tem que fazer uma cara muito piedosa para que Deus tenha piedade mesmo, tenha dó, né? Tem alguns quando vão pedir, já chega até a dobrar a cabecinha para o lado, assim, com um sinal de que eu estou mal mesmo, Senhor, olha para mim, eu estou mal. Ou às vezes tem aqueles que têm a necessidade de parecer realmente muito bons para que Deus possa responder. Qual é a visão de Deus em relação a nós? E qual deve ser, acima de tudo, a nossa visão em relação a Deus? Eu espero que no final dessa mensagem você consiga responder essas perguntas para que você entenda que Deus está profundamente interessado em tudo o que diz respeito à sua vida e à minha vida. Eu ouvi um amém por aí? Olha, eu vou repetir, tá bem? Deus está profundamente interessado em tudo que diz respeito à tua vida e à minha. Amém por isso. Alguns anos atrás, na verdade, já muitos anos atrás, na década de 60 mais especificamente, quando o movimento hippie estava ganhando não apenas a América, mas parece que o mundo todo, numa universidade na região de Ohio, nos Estados Unidos, um jovem, não podia ser diferente naquela altura, hippie, daqueles que haviam incorporado mesmo toda a ideologia e a filosofia hippie, andava descalço, com uma calça de brim, uma camiseta, daquelas que tinha sido lavada da última vez na Guerra dos Farrapos, com uma borboleta bem grande nas costas, cabelos que também, obviamente, se ele não tomava banho, o cabelo também não era lavado. E você pode imaginar a cena. E para piorar um pouquinho a situação, esse camarada, ele era muito alto, talvez um pouquinho maior do que a minha mãe, com um peso assim ligeiramente acima daquilo que é o ideal, ligeiramente, ele tinha um pouco mais de 100 quilos, e ainda por cima vivendo um estado de acne ali no seu rosto realmente grande. Você olharia para ele e diria discretamente, interessante esse rapaz. Na verdade, ele era tido como feio, muito feio mesmo. E ele se olhava no espelho, e quando chegou um novo capelão naquela universidade e o abordou, ele mesmo olhou para o capelão e disse, o senhor não precisa ser simpático comigo, porque eu sei que eu sou feio, fedido, e que as pessoas não querem saber de estar perto de mim. Ele não estava tão errado assim. Tudo que ele falou de si mesmo era verdade. Não é de se estranhar que ele não tivesse nenhuma namorada, que nenhuma das agremiações o convidasse sequer para fazer parte deles ou delas, um indivíduo extremamente solitário. E nessa primeira conversa com o capelão da universidade, ele deixou bem claro, olha, eu sou um ategnóstico. Como é que é? Eu sou um ategnóstico. O que é isso? É uma mistura de ateu com agnóstico. É para você ter certeza que eu não acredito mesmo em Deus. Não acredito, ainda mais num Deus que todo mundo chama de Pai. Eu não acredito nele.
o capelão, tentando quebrar o gelo, disse assim, bom, então eu vou orar muito por você, para que Deus faça de você pelo menos um ateu. E quando você virar um ateu, eu vou te levar para poder jantar, para a gente poder comemorar o desenvolvimento que você tem tido na tua vida espiritual. Acontece que num primeiro Natal, depois que ele tinha chegado na faculdade, ele foi para casa. E naquele Natal, Larry e Melanie acabou recebendo um dos maiores presentes da sua vida. Ele era de uma família irlandesa, um pai tremendamente durão mesmo, a moda antiga. E você pode imaginar que naquela situação o pai, um indivíduo que gostava de se vestir impecavelmente, tomando pelo menos 3 banhos por dia. Você imagina que o relacionamento entre o pai e o filho não era assim, aquilo que podemos chamar de saudável. As brigas eram constantes quando Larry estava em casa. Depois de vários dias, chegou o momento dele voltar para a faculdade, voltar para a faculdade, para a escola, e ele disse para o pai, pai, amanhã eu estou viajando, obrigado por tudo, eu já não vou incomodar mais o senhor, eu sei que o senhor se incomoda toda vez que eu estou em casa, e aí começou mais uma briga, e o pai terminou a briga dizendo assim, olha, eu vou te levar amanhã até o aeroporto. Ele, tudo bem. Eles tinham que apanhar 2 ônibus até chegar ao aeroporto, pegaram o primeiro, e você imagina, mesmo com o ônibus cheio, quando o Larry entrava, havia espaço de sobra perto do Larry. Ninguém queria ficar perto dele. Eles desceram do primeiro ônibus e estavam no ponto esperando o segundo ônibus, quando do outro lado da rua, embaixo de uma marquise, 6 homens, que foram imediatamente identificados pelo pai de Larry. Eram os amigos que trabalhavam com ele na fábrica têxtil. Os amigos olharam para aquele rapaz que estava com o pai de Larry e gritaram, ei, quem é esse porco que está com você? E começaram a mencionar uma série de coisas. O pai de Larry mencionou, ele é meu filho. E um deles disse, se eu tivesse um filho como esse, eu aproveitaria a oportunidade da primeira festa e colocaria ele numa bandeja, porque ele é como se fosse um porco. Você pode imaginar a situação? O fato é que, depois de muita situação como essa, Larry olhava para a estrada e ele quase, se acreditasse em Deus, ele ia clamar a Deus, dizendo, apareça logo um ônibus. Mas antes que o ônibus aparecesse, o pai de Larry disse uma coisa que ele jamais esperava. Ele abraçou seu filho, olhou para o outro lado e disse, eu quero que vocês ouçam isso. Larry, se eu e a sua mãe vivermos nos próximos 200 anos, ainda vai ser pouco tempo para poder agradecer a Deus pelo maior presente que Ele nos deu, você. Eu tenho orgulho de ser seu pai. Eu te amo, filho. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu posso ser duro de vez em quando com você, mas é porque eu te amo. Acredita nisso, filho. Você é o meu orgulho. Não deixe ninguém tirar isso da tua cabeça. O Larry olhou para o pai e disse, eu acho que eu morri. Aquele pai durão nunca tinha dito nada parecido com ele. O fato é que aquelas palavras mudaram o coração de Larry. Larry voltou para a faculdade. Ele voltou para a faculdade e ele mudou o seu estilo de vida radicalmente. Ele passou a tomar banho, passou a trocar de roupa, passou a usar sapatos. Não demorou muito, ele arranjou uma namorada. E não demorou muito, em apenas 6 meses, ele havia se tornado o presidente de uma das fraternidades daquela universidade. E ele começou a crescer tanto em termos de notas que, no final daquele ano, ele foi considerado o aluno com as melhores notas da universidade. E antes que o próximo Natal chegasse, ele tomou coragem e foi conversar com o mesmo capelão. Ele disse assim, eu quero que você me fale desse tal de Jesus e do pai dele. Quem são eles? E aquele capelão disse, eu vou aproveitar essa oportunidade. E ele, nas próximas 6 semanas, ele começou a gastar tempo falando com o Larry a respeito de quem era Deus, de quem era Jesus Cristo, de como Deus amava os seus filhos. O fato é que no final de 6 semanas, Larry, aquele que havia se colocado diante daquele capelão 1 ano antes, como um ategnóstico, disse, eu quero abrir meu coração para Jesus Cristo. E eu quero que Deus, o Pai, que Ele seja o meu Abba. Aquele capelão mal podia acreditar, e mal pôde acreditar quando num culto que aconteceu na universidade, Larry foi batizado. Naquela virada de ano, Larry mudou o seu curso. Larry resolveu fazer teologia. Eu quero dizer a você que nos últimos 20 anos, Larry tem trabalhado como missionário na América do Sul. O que mudou no coração desse rapaz?
Será que foram aquelas 6 semanas que o missionário gastou mostrando para ele a palavra? Será que foram aquelas 6 semanas que o missionário abriu a Bíblia e mostrou para ele quem era Jesus Cristo, bem como quem era Deus o Pai? Obviamente que essas informações ajudaram a vida de Larry, deram um norte, mas o momento em que houve a virada no coração e na vida de Larry, foi o momento em que o seu pai conseguiu exteriorizar, conseguiu externar, conseguiu mostrar para ele que Larry não era mais um, que Larry não era alguém que não recebia amor, que não recebia atenção do seu pai, mas que o seu pai o amava. Quando ele conseguiu sentir o amor do seu pai, ele sentiu, ou permitiu que o seu coração se abrisse para conhecer aquele que acabou se identificando, ou mostrando para você e para mim, ou colocando diante de você e de mim, um título para si mesmo, como o Pai eterno, aquele que se preocupa com você e comigo, aquele que te ama infinitamente mais do que você pode imaginar, aquele que chegou ao ponto de se revelar da seguinte maneira: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho vir a se esquecer dele? Se isso puder acontecer, eu ainda quero te dizer que eu jamais me esquecerei de você, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Nós, durante tanto tempo, usamos essa ideia de apresentar Deus como Pai, que quando a gente menciona nas nossas orações ou nos nossos sermões a ideia de Deus como Pai, isso já não mexe mais com a gente. Nós já não temos uma noção clara do que é que a Bíblia está querendo mencionar quando chama Deus de Pai. Nessa noite eu queria que você tentasse voltar 2000 anos na história comigo para tentar entender como foi que Jesus Cristo apresentou a Deus o Pai para os seus filhos. Eu queria tentar mostrar para você como é que Deus quer que eu e você essa perspectiva de Pai. E para isso, eu quero voltar lá para o começo do ministério de Jesus. Fazia pouco tempo que Jesus havia começado o seu ministério público. E Jesus, ele tinha um hábito tremendo, ele gostava de orar ao seu Pai. Ele não apenas ia nos cultos de oração, mas ele orava ao seu Pai constantemente. E os discípulos, em determinado momento, estavam com Jesus, ele estava ministrando à multidão, e daqui a pouco Jesus desapareceu. Os discípulos começaram a procurá-lo, e alguém disse: eu já sei, se você quiser encontrar Jesus, vai no Getsemane. Ele estava na região da Judéia, e quando ele ia para a região da Judéia, ele procurava sempre atravessar o ribeiro do Cedron, subir a montanha, e havia um jardim cheio de oliveiras, aonde era extraído das olivas o azeite, que era aonde ficava a Getsemane, ou o jardim do Getsemane, aonde ele costumava orar. E os discípulos disseram: ele deve estar lá em cima. E um grupo subiu a montanha para tentar achar Jesus. E eles começaram a procurar de um lado para o outro, e daqui a pouco alguém olha e quase pisou em cima de Jesus, porque ele estava prostrado no chão, falando com o seu Pai. E eles esperaram ali. Há uma autora americana chamada Ellen White que menciona que eles esperaram até que ele terminou a sua oração. E quando ele terminou o seu longo momento de conversa com Deus, e Jesus olha e diz: vocês estavam aqui? E eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, nós queremos ser que nem você. Nós viemos aqui fazer um pedido para o Senhor. Qual é o pedido? Podem fazer. Se ensina a gente a orar, igual o Senhor ora. A gente percebe que o Senhor quando ora, o Senhor transpira essa relação com Deus. A gente queria aprender a orar que nem o Senhor. Naqueles dias, um bom mestre, ele devia ensinar os seus discípulos a orar também. João Batista tinha ensinado os seus seguidores também a orar. Os fariseus e mestres daqueles tempos também ensinavam os seus discípulos a orar. E agora eles falam assim: Senhor, nos ensina a orar. Eles queriam que Jesus, na verdade, desse uma fórmula para eles, para que eles pudessem orar, para pudessem conversar com Deus. E Jesus, ele faz uma coisa que para os discípulos foi completamente radical. E eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho o que foi que ele fez. Mas antes de mostrar para você o que ele fez, eu quero que você entenda como é que Deus era visto naquele tempo. Entre os pagãos, como os romanos, a divindade ou a noção de deuses, eles eram politeístas, obviamente. Deus era alguém ou eram seres que estavam bem distantes do ser humano, longe, bem longe, lá no Olimpo.
Para os judeus daquele tempo, depois que tinham retornado do cativeiro babilônico, eles entendiam, conheciam a Bíblia, eles conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem os mandamentos, e haviam se tornado até um bocado legalistas. É bem verdade, você percebe isso claramente nos escritos do Novo Testamento. Mas determinado escritor judeu descobriu pelo menos 72 nomes diferentes para Deus. 72 nomes que exaltavam a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, os atributos divinos de Deus. Nomes que quando alguém ouvia, deveria se curvar. E havia um nome muito especial que era Yahvé, ou o tetragrama, Yahweh, como é mencionado por alguns, que um bom judeu, até hoje não se sabe exatamente como é que se pronuncia esse nome, porque eles não pronunciavam o nome de tão santo que ele era. Quando iam mencionar o nome, eles diziam, eles sabiam que estavam falando de Deus. Até hoje não se sabe como é que se pronuncia esse nome, que foi o nome que Deus havia dado para Moisés, que é o tetragrama, ele diz, eu sou o que sou. Agora, Jesus agora vem e ele entra com um conceito completamente diferente de quem era Deus. Com essa religião que havia sido estabelecida naqueles tempos, eles olhavam para Deus como alguém muito distante também. Alguém que estava sentado no seu trono, alguém que coordenava todo o universo, que havia criado tudo através da sua palavra, e tudo isso é verdade. Deus tem, sim, essa conotação transcendental, esse Deus grandioso, todo-poderoso, tudo isso é verdade. Mas Deus tinha se tornado alguém tão distante do ser humano. E agora Jesus, imagine a cena, Jesus no jardim do Getsêmani, cercado dos seus discípulos, pronto para responder uma pergunta. Senhor, a gente quer orar, ensina a gente. Aí Jesus começa. E se você trouxe a sua Bíblia? Eu vou te desafiar a abri-la agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 2 a 4. Ali você encontra o momento em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4. Olha as palavras ditas ali por Jesus. Olha o que diz ali. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. É bem verdade que Lucas ele mostrou aqui a versão resumida daquilo que foi a oração que Jesus fez. Mas o fato que é isso que mais me interessa é que Jesus ele começa aquela oração, aquela prece, de uma maneira revolucionária. Qualquer bom judeu começaria com qualquer um dos títulos que Deus possuía, com Elohim, El Shaddai, ou qualquer um dos outros 72 nomes que são apresentados na Bíblia, referentes a Deus. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai, ou Pai Nosso. No nosso português nós não conseguimos extrair toda a beleza dessa palavra. Essa palavra que foi traduzida aqui como Pai, ela na verdade não é uma palavra grega. O Novo Testamento todo foi escrito. Ela é uma palavra aramaica. Essa palavra, o aramaico era a língua que os judeus daquele tempo usavam, a linguagem do dia a dia. Era um parente próximo do hebraico. Como nós temos um parentesco com o espanhol, o hebraico tem com o aramaico. E a palavra que foi usada ali é a palavra Abba. Abba, na verdade, é uma palavra que as crianças costumavam usar. Eu vou te explicar um pouquinho melhor isso. Aqui no nosso país, os estudiosos a respeito da comunicação das crianças mencionam que os bebês costumam começar a falar entre o 14º ao 18º mês. É o período em que eles começam a balbuciar algumas palavras. É quando eles começam a falar. E descobriu-se, mães, por favor, me perdoem, mas que a palavra que mais aparece como sendo a primeira dita pela maior parte das crianças que fizeram parte desse estudo que foi feito pela universidade, pela Unicamp, a palavra que mais aparece como a primeira é, adivinha qual? Papai. E suas variantes. Papai, papá. A Carolina, por exemplo, minha filha mais velha, ela nasceu em Portugal. E lá em Portugal, eles não usam a palavra papai, eles usam a palavra papá.
E a primeira palavra que ela disse, e a minha esposa ficou muito zangada, porque eu naquela altura trabalhava 16 horas por dia, passava pouquíssimo tempo em casa, é bem verdade, mas quando a menina resolve abrir a boca para dizer a primeira palavra, saiu um papá. Eu não acredito. O meu filho mais novo, o Emanuel está com 3 anos agora. É bem verdade que até por ser portador da síndrome de Down, o desenvolvimento dele é um pouco mais tardio. Mas a primeira palavra que ele aprendeu a dizer foi papai, do jeito dele. Papapapapapa. Havia um monte de papapapapapa. Era o jeito dele dizer papai. Uma criança judia do primeiro século dos dias de Cristo, nos dias de Cristo, que quando ela começava também a falar, eu não sei se elas começavam a falar também entre o 14º e o 18º mês, mas quando elas começavam a falar, o primeiro som que brotava da boca deles, até porque era muito simples de se dizer, era Abba. Abba era o jeito infantil de chamar pai. Essa palavra não era usada por um adulto. Um adulto jamais se referiria ao seu pai como Abba. Abba era um jeito de criança, era como uma abreviação do nome pai. Era um jeito infantil. Agora você pensa no escândalo que Jesus causou para aqueles homens que estavam acostumados a usar 72 nomes diferentes para mencionar Deus o Pai. Ele simplesmente diz, quando vocês forem orar, orem assim, ó, Abba. Eu imagino que os discípulos devem ter olhado para ele e disse, mas o que é isso? Que falta de respeito é essa? E Jesus estava, na verdade, criando naquele exato momento uma nova maneira de poder encarar quem é Deus o Pai. Ele não era alguém distante, ele não era alguém que estava alheio àquilo que estava acontecendo, mas ele era alguém que deveria ser visto pelo adorador como uma criança com seus 14 ou 18 meses, que estava aprendendo a falar, como uma criança que olha para o pai, senta no colo dele e diz simplesmente, Abba. A criança que não entende muita coisa, mas ela sabe de uma coisa, quando ela está no colo do seu pai, ela não tem preocupação com nada, porque ela sabe que o seu pai vai cuidar das suas necessidades, vai suprir cada coisa, porque ele se preocupa, ele está ali, se ela tropeçar ou cair, ele vai cuidar dela. Quando você diz Abba, toda essa gama de sentimentos vem por detrás da palavra. Não é tão frio quanto você dizer simplesmente pai. Abba é o jeito de uma criança que ainda está apegada, está bem junto com o seu pai. Ainda, ele mal sabe falar, mas ele já aprendeu do seu jeitinho a dizer Abba. É o jeito de uma criança se relacionar com o seu pai, de olhar para o seu pai. Agora, sabe o que é mais interessante? É que Jesus começou a moda. E no Novo Testamento você encontra apenas 3 textos que mostram como a igreja cristã passou a chamar Deus o Pai. Eu queria ler com você agora 2 e no final eu vou ler mais um, tá bom? Se você trouxer a sua Bíblia, pode abrir agora. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Paulo, ele pega carona nessa ideia de Jesus Cristo, de que Deus é o nosso Abba. E olha o que ele diz aqui, Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. Agora, sabe o que é interessante? A gente perde muita coisa na tradução. A palavra Abba, obviamente, é a transliteração do aramaico, que é a palavra pai. E a palavra que vem na sequência ali, que é pai, é a palavra grega para pai. Seria a mesma coisa que hoje a gente orar e dizer assim, padre, father, ou pai, father. É a mesma coisa você dizer Abba, pai, é a mesma coisa. Mas parece que isso se tornou uma espécie de jeito da igreja cristã se relacionar. O camarada não entende, não é de lá da região da Palestina, imagina no primeiro século. Ele precisa entender o que eles estão falando, eles vão orar, e eles oram dizendo, o Senhor é o meu Abba. Mas o outro que não entende o que é aquilo, ele não sabe aramaico, ele não vai entender. Então eles oravam e diziam, Abba, Pai. Era o jeito deles poderem se relacionar com Deus. Agora, olha o outro texto, só para te mostrar que isso realmente é verdade. O segundo texto onde aparece, Gálatas capítulo 4, verso 6. É algo muito parecido com aquilo que Paulo mencionou lá em Romanos capítulo 8, verso 15. Esses são
os dois textos de Paulo, os únicos dois textos que mencionam a palavra Abba. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Ah, que coisa linda isso. Sabe, quando você pensar no significado, naquilo que realmente representa isso, você entende o que Jesus esperava, ou aquilo que o nosso Abba, aquilo que Deus o Pai, Ele espera que eu e você tenhamos em relação a Ele. Deus, Ele não quer que você olhe para Ele de maneira, ou como se Ele fosse alguém distante, alguém que está tão ocupado que diz para você, olha, desculpa, não tenho tempo para você agora, me procura mais tarde, agora não dá. Ele é o Abba. Como é que você cuida de uma criança com 14 a 18 meses? Uma criança pequena. Você está atento, mesmo que você esteja muito ocupado. Eu não sei se você lá é assim, na tua casa, se você que tem filho pequeno. Mas eu tenho o meu lá. E quando eu estou, às vezes, ou eu estou na cozinha, estou no escritório, e ele está na sala, eu posso estar fazendo o que for, mas estou com o meu ouvido atento. E quando tudo fica muito silencioso, a primeira coisa que eu faço é correr para lá para ver se está tudo bem. Não é quando está barulhento. Quando está barulhento está tudo em ordem. Mas quando está muito silencioso, eu corro para lá. Por quê? Porque eu sou o Abba dele. Eu sou o pai dele. O pai, ele se preocupa com o seu filho, com o bem-estar do seu filho. Agora, e Jesus, ele falou isso de maneira muito mais clara algum tempo depois, desse momento em que ele ensinou seus discípulos a orar, dizendo, Abba. Olha só, lá em Marcos no capítulo 10, nos versículos 14 e 15, e Jesus, esse é aquele texto clássico que Jesus está repreendendo os seus discípulos. Algumas mães chegaram a trazer os seus filhos para Jesus. E os discípulos disseram, não, eles vão atrapalhar aqui, voltem outro dia. E Jesus, ele vem e os repreende. E olha o que ele diz. Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo-lhes a verdade, olha o versículo 15, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha que coisa, você percebe que é a mesma coisa que Deus está dizendo. E Jesus está dizendo que é exatamente a mesma coisa. Lá no primeiro texto, quando ele disse, quando vocês orem dizendo, Abba, você é um bebê que depende de Deus. Você é alguém indefeso, alguém que depende dele para tudo. Você depende dele para poder se alimentar, você depende dele para se vestir, você depende dele para poder se locomover, você depende dele para ter as suas necessidades básicas supridas. Ele é a tua fonte primária de todas as suas necessidades, é Ele. Agora, nesse texto, Jesus diz assim, olha, você quer ir para o céu, você quer entrar no reino, você tem que se tornar como uma criança. Você tem que olhar para Deus não como aquele ser frio e distante, mas tem que olhar para Ele como o seu Abba. Tem que olhar para Ele e entender que Ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer transformar o teu viver. Ele quer suprir as suas necessidades. Você não precisa fazer força para que Ele te ame. Ele te ama de graça. Antes que você existisse, Ele já te amava. Quando você botou seu pé no palco dessa vida, se o teu pai ou a tua mãe não amaram você, o teu Abba já te amava. Ele se interessa por tudo que diz respeito a você. Você, pastor, espere só um pouquinho. Tá, vamos entender então até aqui. O senhor está me dizendo que Deus, o Pai, é o nosso Abba. Que nós temos que ser como crianças que dependem dele. É isso que o senhor está dizendo? É exatamente o que eu estou dizendo. Tá, mas o que eu ganho tendo esse tipo de visão? O que vai mudar no meu tipo de cristianismo? O que vai mudar no meu dia a dia? Quando eu tenho um problema lá em casa, quando eu tenho um problema no meu trabalho, quando as situações são difíceis para a minha vida, como é que isso pode mudar o meu viver? Como? Essa ideia de olhar para Deus como meu Abba. Por que isso muda? Muda? Será que muda? Isso vai impedir que daqui a pouco eu deixe de ter problemas na minha vida? É isso que vai acontecer? Se Deus for meu Abba, eu não vou ter problema? Eu quero dizer para você uma coisa. O teu Abba e o meu disse o seguinte, através do filho dele, nosso irmão. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Fica esperto, porque a coisa vai ficar feia para o teu lado. Vão perseguir vocês. E olha, o discurso de Jesus, lá em João capítulo 14, 15, 16 e 17, pode ser tudo, menos um discurso politicamente correto. Ele escancarou para os discípulos assim, vai ser dureza, meu. Porque o inimigo vai vir com tudo para cima de vocês, querendo destruir. E vai ter gente que, em nome da palavra do Senhor, pensando em fazer a vontade de Deus, vão lançar vocês na prisão, vão querer matar vocês. E vão achar que estão fazendo a vontade de Deus. Ele falou tudo isso e aconteceu.
Você viu perfeitamente como a história prova que isso já aconteceu e que vai voltar a acontecer também. Aí ele olha para os seus discípulos, mas pera um pouquinho, se eu vou ter dificuldade e problema, como é que esse relacionamento com ele pode, de alguma maneira, fazer diferença no sentido positivo na minha vida? Vamos olhar para o nosso irmão. Não foi ele quem disse para a gente orar, quando a gente orar, a gente dizer, Aba. Quando você orar, diga, Aba. Como é que foi na história dele? Bom, o nosso irmão mais velho terminou sua história aqui na terra onde? Na cruz. E vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender? Quinta-feira à noite da Semana da Paixão. A culpa pelos pecados da humanidade foi colocada inteirinha em cima dele. Você imagina o que foi aquilo? Um teólogo chamado Hans King, ele diz assim, olha, Jesus no Getsemane era como se fosse um animal enjaulado, tentando de alguma maneira escapar daquilo que estava para poder acontecer. Ele tentava olhar para frente, tentava encontrar algum tipo de esperança, mas ele não tinha. Amigo, naquela hora todas as portas e janelas estavam literalmente fechadas para Jesus. Ele se angustiou tanto que, a semelhança desse camarada que está aqui, ó, ele começou a suar. Mas o seu suor se transformou em gotas de sangue. Lucas fala sobre isso. E é nesse momento que Marcos, quando ele vai mencionar o que estava acontecendo com Jesus, ele diz que Jesus, ele não pensou em outra coisa. Estava difícil. Ele queria fugir daquela situação. Ele queria. A parte humana dele queria escapar daquilo. Ele não queria sofrer. Quem de nós quer sofrer? Algum de nós quer sofrer? Só se você for masoquista. Então você está fora do padrão. Ninguém quer sofrer. Jesus também não queria. Ele também não queria a morte. Ele tentava olhar para frente, ele não conseguia enxergar como é que ele ia conseguir vencer a morte naquela hora. Não, estava difícil demais. O pecado da humanidade tinha separado ele do Pai, do seu Aba. Mas a primeira coisa que ele faz, ele olha para os seus discípulos e diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. E eu só tenho uma coisa que eu posso fazer agora. Eu vou para onde? Para onde? Para o Getsemane. O lugar aonde ele sempre corria quando estava na região da Galileia, da Judeia. Para quê? O que ele ia fazer no Getsemane? O que ele ia fazer? Ia fazer o quê? Orar. Ele se põe ajoelhado. Ele nem precisa pensar para poder começar a sua oração. Ele começa como? Qual é a primeira palavra que ele diz? Quer ver? Dá uma olhada. Marcos, capítulo 14, versículo 36. É a primeira palavra que brota da boca dele, dos lábios dele. Olha o que dizia aqui, ó. Antes de poder ler esse texto, eu quero só te mencionar que os comentaristas bíblicos mencionam que esse provavelmente foi o primeiro momento em que alguém usou em simultâneo a palavra Abba, a versão aramaica, com a palavra pai, versão grega. Jesus foi que começou com essa moda. Olha o que diz aqui. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha, ele está desesperado. A angústia é tão grande que ele está suando grossas gotas de sangue. Ellen White menciona que nenhum ser humano jamais em toda a história, antes ou depois de Cristo, passará por uma angústia tão terrível quanto Cristo passou. Ninguém. Você, por pior que seja o problema que um dia vier acontecer na tua vida, você nunca vai sofrer tanto como ele sofreu naquela noite. Era terrível para ele. Ele suou grossas gotas de sangue. E quando ele abre a boca para poder falar, ele diz, Abba. Isso é um clamor de uma criança. Sabe quando a criança se machuca? Meu filho, eu estava fazendo um glúten no forno esses dias. E sabe que o glúten você bota no forno e deixa bastante tempo ali, né? Para ele poder ficar bem macio. E eu botei o glúten no forno no domingo e já fazia umas 4 horas que o forno estava ligado, estava bem quente. E eu tomei todo o cuidado para que ele não entrasse na cozinha. Mas em determinado momento ele entrou na cozinha e eu disse para ele assim, ó, não põe a mão no forno, porque o forno está quente. Olha aqui, está quente. Eu cheguei perto e disse assim, está quente, queima a mão, não põe a mão. Entendeu? Entendi. E eu fui pegar um copo de água no filtro. Virei as costas e quando eu olho para o lado, só ouço aquele barulho. Ai, papá. O que tinha acontecido? Ele foi com a mãozinha
Desse jeitinho assim, ó, inteirinha no forno. Quando ele disse, papa, 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 ele não precisou dizer mais nada. Porque eu corri para ele. Eu tomei nos meus braços, eu abracei. Eu fui procurar uma medicação para poder colocar na mãozinha dele, que tinha queimado. E ele chorava, olhava, as lagriminhas corriam pela face dele. Ele me mostrava a mão e dizia, papa, 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 papa. Ele não precisava dizer mais nada. Ele sabia que eu estava entendendo ele. Naquele momento de angústia, Jesus ele só abre a boca e diz, Abba, olha para mim, Abba. Suando grossas gotas de sangue, Abba. E ele sabe que o seu Abba pode tudo, e ele pede ainda, ele diz, Abba, passa de mim esse cálice, Abba. Eu não quero morrer, Abba, arranja um outro jeito, que ele estava dizendo arranja outro jeito da gente salvar o ser humano. Abba, eu não quero, eu estou com medo, Abba. Mas ele termina a sua oração dizendo assim, Abba, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É a criança que entende que o seu Abba sabe o que vai ser melhor para ele. E você percebe que quando Jesus levanta daquela oração, depois de ter aberto seu coração para o seu Abba, ele se levanta. Ele vai direitinho para poder encontrar o seu discípulo que o ia trair. E depois você encontra todo o desfecho da história. Ele é julgado, condenado e morto. Mas você percebe que depois daquela oração, você não vê Jesus em nenhum momento fragilizado, querendo fugir. Sabe o que aconteceu com ele? A força que ele precisava para enfrentar aquela dificuldade, ele encontrou, sabe em quem? No seu Abba. Amigo, eu quero falar uma coisa para você. A tua história e a minha história não será uma história ausente de problemas, ou com ausência de problemas e dificuldades. Nós teremos sim. Nessa noite, se o teu coração e o meu pudessem ser abertos para podermos ver quanta coisa ruim que acontece lá dentro, que nos faz sofrer, talvez alguns se surpreenderiam. Mas nessa noite eu quero te desafiar a ter a coragem, a ousadia de romper com todos os paradigmas, de poder se colocar diante do Senhor, do Pai de Jesus Cristo, e orar como Ele e dizer, Abba, eu estou aqui, eu me entrego a Ti, eu sou Teu. E quando você disser a Ele simplesmente, Abba, Ele já sabe tudo que vai no teu coração, Ele sabe o que você está pedindo, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você quer. Eu não sei como é que eu reagiria se o meu filho chegasse para mim e dissesse assim, pai, eu queria muito que você me amasse de verdade. Queria muito que você se preocupasse comigo. Eu queria muito que você realmente tivesse interesse de poder fazer aquilo que eu preciso. Mas por que ele não fala isso? Porque ele sabe que toda hora que ele precisa. Olha, eu sou pecador, gente. Você também é. Você que é pai. Você sabe que o teu filho não precisa fazer um sermão para poder te convencer. Quando ele precisa de você, você corre para ele. Seu Abba dele. Mas nessa noite quero te desafiar a olhar para o Pai de Jesus Cristo. Não como simplesmente o Criador do céu e da terra, que Ele é tudo isso. Mas além de ser tudo isso, Ele também é o seu Abba. Eu me lembro do primeiro evento que eu fiz como evangelista desse campo, em 2007. Foi um grande evento. Eu estava pregando para mais de 2.500 pessoas. E lá na primeira fila, estava sentada a Carolina, minha filha. Pequenina ainda. Eu me lembro quando eu fiz o apelo e um grande grupo veio para frente para se entregar para Jesus. Alguém fez o seguinte comentário. Puxa, Deus usou esse pastor. E a Carol olhou e disse assim, ele não é o pastor, ele é meu pai. Deus é o Criador do céu e da terra, sim ou não? É. Mas Ele quer que você olhe para Ele, como minha filha olha para mim. Eu sou o Abba dela. E Deus, o Pai, quer que você olhe para Ele nessa noite e diga assim, você é o meu Abba, eu me entrego a Ti. Alguns anos atrás, um grande pregador estava fazendo um seminário. E ele mencionou que quando você entende que Deus é o seu Abba, Ele é capaz de curar todos os seus traumas.
E uma senhora de 72 anos o procurou no final e disse assim: eu queria que você orasse por mim. Porque todas as vezes, em todos esses anos em que eu sou cristã, que eu ouço a palavra Pai, eu não consigo associar essa palavra a Deus. Ela começou a contar que ela tinha por volta de 5 anos quando seu pai começou a abusar sexualmente dela. E ela disse que aos 12 anos ela já conhecia tanta perversão, que ela disse assim: eu nem sou capaz de te dizer quanta coisa suja o meu pai fez comigo. E toda vez que eu ouço que Deus é Pai, eu tenho asco porque eu me lembro daquele monstro. E aquele pregador usado por Deus com certeza olhou para ela e disse assim: então eu quero te desafiar a olhar para Deus como seu Abba. Não como aquele não era teu pai. Mas olhe para Ele como aquele que corre para poder te livrar, para te ajudar. Ele vai te ajudar a conseguir ultrapassar essas dificuldades todas. Ele vai te ajudar a conseguir ultrapassar todos esses traumas que você tem. O teu Abba do céu não é como aquele pai que te fez tanto mal. Não tem base de comparação com o outro. E ele olhou para ela e disse assim: eu só quero que você faça uma oração. Nos próximos dias, durante esse seminário, é um seminário de 1 semana, toda noite você simplesmente vai se sentar numa cadeira lá no seu quarto, sozinha, e você vai dizer assim: Abba, eu pertenço a ti. Só isso que você vai dizer. Abba, eu pertenço a ti. E espera, porque Ele vai falar contigo através do Espírito Santo. Espera. Ela fez isso no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na quinta-feira à noite, ela menciona que quando ela disse: Abba, eu pertenço a ti, ela sentiu como nunca antes o amor de Deus envolvendo ela. E ela conseguiu desassociar a imagem de Deus daquele ser que havia feito tanto mal no passado. E eu achei interessante porque essa mulher depois escreveu uma carta para esse palestrante. E na carta, depois dela ter contado de como ela agora sentia alegria de poder e segurança de poder se relacionar com esse Abba, ela termina dizendo assim: se fosse em outro tempo, eu terminaria a história, terminaria essa carta, dizendo para você: eu sou a Genevieve. Mas eu termino dizendo: eu sou a menininha do meu Abba. Deus, Ele tem o poder, o teu Abba tem o poder de poder te ajudar a superar tudo e todas as dificuldades da sua vida. E nessa noite, antes que você seja capaz de abrir a boca para poder dizer para Ele aquilo que você busca, Ele já conhece. Eu quero te desafiar só hoje a fazer essa prece e dizer para Jesus, dizer para o Pai de Jesus: Abba, eu pertenço a Ti. Abra o teu coração, deixa Ele ler as suas necessidades. Já que tem alguém nessa noite que gostaria de fazer essa oração comigo e dizer, simplesmente dizer para Ele: Abba, eu pertenço a Ti. Eu sou o menininho do meu Abba, ou a menininha do meu Abba. Como uma criança de 14 a 18 meses que está começando a falar, mas que entende que tudo o que precisa vai encontrar do seu Abba. Quantos de vocês nessa noite querem terminar esse culto dizendo simplesmente: Abba, eu pertenço a Ti? Eu vou te dar agora 1 minuto de relógio. É para você e para o teu Abba agora. Para você e para Ele. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Eu quero te desafiar a dizer para Ele, diz para Ele com todas as letras: Abba, eu pertenço a Ti. E tenta escutar o que Ele vai te dizer. Feche os seus olhos. Abba, eu pertenço a Ti. Nós pertencemos a Ti. O Senhor conhece nossa vida como ninguém. Queremos nessa noite te pedir perdão se em algum momento nós somos frios e distantes em relação a Ti. Mas hoje nós entendemos que o Senhor é o nosso Abba. E que nós podemos contar sempre, em qualquer circunstância, com o Teu amor incondicional. Nós não vamos falar de problemas e dificuldades que enfrentamos agora. Nós só vamos dizer: Abba, eu pertenço a Ti.
O Senhor sabe do que necessitamos. Então agora, Pai, como nosso Abba, lê o nosso coração, a nossa mente. E que ao sairmos daqui, dessa casa, nessa noite, que o façamos na certeza de que o nosso Abba nos carrega no colo. Nos colocamos nas suas mãos. No nome do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, também teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma boa noite. Vá com Jesus para casa. Amém? Amém? Será que a gente pode terminar dizendo publicamente, Abba, eu pertenço a ti? Vamos fazer isso agora? No 3 então, vai. 1, 2, 3. Abba, eu pertenço a ti. Acho que dá para ser melhor do que isso aí, não dá não? Vamos experimentar de novo, vai. 1, 2, 3. Abba, eu pertenço a ti. Que Deus te abençoe.